Bom, vamos retornar então. Agora a nossa aula mudou o tema, né? Então a gente começa falando agora sobre biossegurança, legislação e ética profissional em tricologia. Bom, a gente inicia com várias manchetes que ficaram, que tiveram muita repercussão, justamente por falta de biossegurança, de boas práticas, de profissionais não autorizados a trabalharem com a área, profissionais trabalhando com produtos que não têm registro na Anvisa, ou mesmo produtos suspensos, profissionais que usam produtos vencidos e assim por diante. Então, biossegurança não é uma mera formalidade. A gente não quer estar nessas manchetes, né? A gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho com excelência, sem fazer nada que prejudique o nosso paciente, um trabalho sério e um trabalho que ofereça a eficácia e segurança que o nosso paciente merece. O que é ter regularização? Vamos lá. Regularização é ter o alvará sanitário apenas? Será? Será que regularização, só de eu ter o meu alvará sanitário, eu já estou regularizada? Então, a verdade é que não, né, gente? Regularização é um conjunto de boas práticas implementadas no seu estabelecimento. Então, você vai implementar esse conjunto de boas práticas para que você esteja devidamente regularizado. Bom, o que são boas práticas? E aí vem o conceito. Boas práticas são os procedimentos necessários para garantir a qualidade dos serviços prestados nos estabelecimentos. Tem como objetivo evitar a ocorrência de doenças e contaminação cruzada no seu estabelecimento, além de ter também como objetivo que o profissional alcance o resultado esperado com qualidade, segurança e eficácia. E nós temos os seguintes órgãos fiscalizadores. A Anvisa, né, que é a fiscalização fora do Brasil e é o órgão que determina as regras. E temos as vigilâncias sanitárias, ou seja, as Visa, que fiscalizam o estabelecimento dentro dos municípios. As vigilâncias sanitárias, elas fiscalizam os estabelecimentos para saber se eles estão cumprindo com as normas estabelecidas pela Anvisa, que é o órgão acima da vigilância sanitária. Além disso, nós temos também a prefeitura, que vai fiscalizar a área onde você trabalha. Eu não sei se você sabe, mas existem regiões que são exclusivamente residenciais. Regiões que não podem funcionar nenhum tipo de estabelecimentos que não sejam residenciais. Existem regiões também que são exclusivamente de área da beleza e assim sucessivamente. A Receita Federal, que vai acompanhar a movimentação financeira, e é por isso que é importante que o estabelecimento esteja enquadrado de forma adequada. Os conselhos de classe, então, cada classe vai ter o seu conselho. O conselho fiscaliza o profissional, as condições de trabalho, a habitação. O Corpo de Bombeiros, que vai avaliar a segurança contra incêndio e alagamentos, sistema de fuga. Os órgãos, todos estes não conversam entre si. E é nossa responsabilidade como empreendedores entendermos cada um destes órgãos. E aí a gente faz a documentação necessária para cada um destes órgãos, de acordo com a exigência de cada um destes órgãos. E aí, o conceito de biossegurança é o seguinte: a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de prestação de serviços, visando a saúde do homem, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Então, a biossegurança, ela, na verdade, ela foi estabelecida como uma forma de proteção, como uma forma de proteção com relação à saúde do homem, com relação ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente e também à proteção do seu paciente, proteção dos seus resultados, para a qualidade dos seus resultados. Bom, a vigilância sanitária, ela monitora o quê?
Primeiro, ela monitora o risco biológico, a contaminação por micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, monitora o risco físico e químico, como, por exemplo, material pérfuro-cortante, como que esse material é descartado, agulhas, vidros, ampolas e etc. Ela monitora o risco acidental, como queimaduras provenientes de autoclave, estufa, produtos químicos, dentre outros, e também quedas, né? E por isso que tem toda uma questão da ergonomia envolvida. E a biossegurança vai monitorar o risco ergonômico para a questão de lombalgias e LER, por exemplo. Esse monitoramento, ele vai ser realizado pelos fiscais da vigilância sanitária para investigar, identificar, avaliar em loco as necessidades. Por onde começar com a biossegurança? Primeiro, eu preciso entender, eu vou trabalhar com o quê? Com os injetáveis ou os não injetáveis? De acordo com a lei 12.842 de 10 de julho de 2013, considera procedimento invasivo a invasão de orifícios naturais do corpo atingindo órgãos internos. Então, por isso que nós não utilizamos o termo invasivo. Até utilizávamos anteriormente, mas hoje a gente já não utiliza mais. Mas a gente precisa identificar por quê. Se eu vou trabalhar somente com procedimentos não injetáveis, as exigências vão ser algumas. Se eu trabalhar com procedimentos injetáveis também, as exigências passam a ser um pouco diferentes. E tudo vai depender das atividades que serão executadas, exercidas, realizadas no seu estabelecimento. Porque a partir daí é que vai se identificar qual é o grau de risco que esse estabelecimento apresenta. Por exemplo, um estabelecimento que realiza somente procedimentos não injetáveis tem um grau de risco médio. Estabelecimentos com injetáveis sem produtos biológicos, por exemplo, tem profissionais que trabalham com a tricologia e também com a harmonização facial, e aí utiliza a toxina botulínica. Aí esse profissional, por exemplo, pode se enquadrar aqui, né, com o produto biológico, né, que eu coloquei ali embaixo. Mas se você atua com injetáveis sem produtos biológicos, você vai ter um alto risco. Você vai ser enquadrado como um alto risco. Se você atua com injetáveis com produtos biológicos, por exemplo, toxina botulínica, aí você vai ser enquadrado como altíssimo risco. E qual é a classificação dos materiais que você vai trabalhar também? O material crítico, que são produtos utilizados em procedimentos injetáveis, com penetração da pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluído também os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas. Já o material semicrítico são produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas, como por exemplo pente após a mesoterapia capilar, que devem passar pela desinfecção e a gente vai ver como fazer isso mais à frente. Material não crítico, produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. Aí a gente tem o exemplo recipientes, espátulas, mas mesmo assim deve passar pela limpeza. Bom, e as ações de vigilância sanitária, relacionadas à área da beleza em geral, estão inseridas nas ações de saúde e devem avaliar os riscos de contaminação e epidemiológico dentro das propriedades locais. Até mesmo os salões de beleza devem seguir alguns critérios, e esses critérios realmente devem ser, inclusive, documentados para que seja estabelecida a regulamentação do estabelecimento. Regularização do estabelecimento. Mas a pergunta que não quer calar: por que o fiscal multou o meu estabelecimento por item X e apenas emitiu uma advertência lá no estabelecimento da minha colega que apresentou o mesmo problema? Por que acontece isso? Gente, é porque a fiscalização vai ser baseada nas suas atividades, conforme o registro. E o fiscal vai avaliar 100% dos itens. Ele vai avaliar 100% dos itens e 60 a 80% dos itens críticos precisa estar ok.
60% dos itens de menor risco precisa estar ok. Então, se ele vai em um local que tá ok, essa porcentagem, ele não vai multar a sua colega por esse item que está igual ao seu. Porque talvez você ultrapassou a porcentagem mínima necessária e com isso você recebe a multa. Porque existe um consenso de que se você é. Ninguém é perfeito, nós somos seres humanos e seres humanos erram. Ninguém é 100% perfeito. Então você tem uma margem de erro. Mas se você abusa dessa margem, você erra muito, aí sim você pode ser penalizado. Entende? Então por isso que às vezes acontece de um colega seu receber uma multa e você não pelo mesmo problema que foi identificado, ou vice-versa. Lembrando que itens críticos levam à interdição do estabelecimento. E existe então uma fórmula de fiscalização: quanto mais acertos, menos chance de penalidade, e aí você vai ter, né, essa apresentação das penalidades caso você não acerte a quantidade mínima, né, caso você erre muito. Mas o que que engloba a biossegurança? Aí a gente tem o risco ocupacional, o uso de EPIs, limpeza, gerenciamento de resíduos e manutenção preventiva. Cinco itens principais que englobam a biossegurança. Primeiro, o risco ocupacional, que inclui os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos econômicos, os riscos acidentais. Então, a vigilância vai avaliar ali o seu ambiente, o seu espaço. Se você tem, por exemplo, algum risco que, por exemplo, os riscos biológicos, como que é feito o descarte, como que é feita, aí entra, inclusive, outros tópicos, né? Até mesmo os EPIs entram nesse risco ocupacional. E a gente, na verdade, não é uma coisa só, não dá para separar em blocos, porque tudo está interligado. Os EPIs, por exemplo, o uso de luvas, o uso de toucas, o uso de máscaras, jalecos ou aventais, o uso de óculos de proteção, protetores de calçados, como por exemplo Propé, e o uso de sapatos fechados, principalmente se você faz uso dos injetáveis, apesar de que o uso de sapatos fechados deve ser realizado independente se você faz ou não uso de injetáveis. E os EPIs, eles devem ser levados em consideração em todos os estabelecimentos de saúde. Como que a gente tem alguns pontos importantes para abordar aqui dos EPIs, por exemplo, quais são os tipos de luva existentes? A luva estéreo é uma luva que, nos procedimentos de tricologia, ela não vai ser exigida, né? Mas é uma luva cirúrgica, é essa luva aqui. Mas a gente também tem as luvas não estéreis, que são as de látex, nitrílica e vinil. Aqui, essa daqui é de látex. Aí existem as luvas com e sem pó. A luva nitrílica, que é uma luva que a grande maioria dos profissionais prefere. E tem a luva de vinil. A luva de vinil já não é recomendada. E você já vai saber por quê. Porque a luva, ela precisa ter força, ela precisa ter elasticidade, ela precisa ter flexibilidade, conforto e durabilidade. A luva de látex, ela apresenta todos esses parâmetros aí. Ela dá o checklist ali. A luva nitrílica também. Agora, a luva de vinil, gente, é uma luva que não tem elasticidade, ela rasga fácil, ela não tem flexibilidade, ela não é confortável, então ela não tem durabilidade. Então, é uma luva que não é adequada para a realização de procedimentos em estabelecimentos de saúde. Um ponto importante. Quando você for descartar as ampolas, as agulhas, as seringas, todo o material que você utilizou no seu paciente, você deve descartá-lo com luvas. Aqui tem uma foto sem usar luvas, justamente porque é para ilustrar para vocês, não pode. O uso das luvas a luva, na verdade, é uma proteção para você, profissional. Então você deve usá-la até o momento de descarte do material.
Então, o porquê? Os EPIs são para proteção do seu paciente, mas também para você. Então, se você vai lá, faz todo o procedimento usando luva, mas no final você descarta sem a luva, já está errado. Então, não deve fazer dessa forma. A luva deve ser usada até o final. É obrigatório a manipulação de cosméticos sem luvas? Não é. Peraí. É obrigatório, na verdade, a manipulação de cosméticos com luvas. Na verdade, não é obrigatório usar luva na manipulação de cosméticos, tá? Você vai lavar ou fazer a lavagem do cabelo, vai fazer a massagem. Não é obrigatório. No entanto, existe um ponto importante aqui. Quantos pacientes você vai atender? Qual vai ser a sua exposição diária a estes produtos? Você pode acabar se intoxicando, por exemplo, com os óleos essenciais por conta dessa alta exposição, essa exposição prolongada que você tem a estes produtos, que pode fazer com que você se intoxique, justamente por não usar luva. Então, por mais que não seja obrigatório você usar luvas no momento da lavagem do cabelo, no momento da massagem do seu paciente, você precisa usar por conta de prevenção de problemas de saúde para você. Lembrando que procedimentos injetáveis a gente sempre deve usar luvas. Bom, um outro ponto importante. Muita gente não gosta daquelas caixinhas que são colocadas as toucas, as máscaras, as luvas. E aí, o que que acontece? Vão lá e compra esse tipo de expositor. Não tá errado esse expositor. O problema dele é que retirou a embalagem original do produto e com isso a gente perde as informações de rastreio que ficam ali na caixa do produto. Então, se chega um fiscal no seu estabelecimento, ele vai pedir para vai pedir não, ele vai te falar, né, simplesmente comunicar que você deve jogar tudo fora, ele vai jogar tudo fora e vai levar com ele todo esse material, porque você tirou da caixa original. Então, qual é a orientação? Se você não quer colocar na caixa original, coloca a caixa dentro desses recipientes, que aí sim você consegue manter ali de forma que o fiscal não vai te fazer, né, te comunicar a respeito de levar embora o seu material, ok? Isso é para luva, isso é para touca, isso é para máscara. Lembrando, o uso de máscara de proteção é uma das formas de evitar a disseminação de doenças. É uma importante medida para a proteção tanto do profissional quanto do paciente. Independente de. Porque na época da Covid, logo quando liberou as máscaras, muitos profissionais pararam de usar máscaras também. Não, profissionais de saúde devem entender que ele deve usar máscara independente de pandemia ou não. E independente também se o procedimento é injetável ou não, você deve usar a sua máscara. Equipamento de proteção individual ainda, aí a gente tem o sapato. É claro que não precisa ser esse sapato horrível. Você pode utilizar um outro sapato que atenda às seguintes recomendações. O sapato deve ter proteção da ponta dos dedos, deve ter solado antiderrapante, deve ter a proteção do calcânio e a proteção do dorso do pé. Esse é o sapato para a biossegurança. Mas por que tantas regras com relação aos sapatos fechados? Para que você não corra o risco disso acontecer. E se isso acontecer, você vai precisar seguir ali o protocolo para você fazer o uso de medicamentos que o coquetel, né, de medicamentos para poder prevenir de você ter ali alguma doença que você não vai querer ter. Por exemplo, você pode contrair alguns vírus e com esse protocolo você pode prevenir dessa contração desses vírus.
Além disso, a biossegurança, ela vai englobar também a limpeza do ambiente, a limpeza das superfícies, a limpeza dos utensílios, a limpeza dos artigos, equipamentos, esterilização, higienização das mãos. Tudo isso inclui a biossegurança. A limpeza consiste na remoção de tudo que é visível a olho nu, e ela pode ser feita com detergente, que é o produto químico utilizado. A desinfecção é a eliminação ou controle não visível, que consiste na destruição dos micro-organismos. O produto químico utilizado é um desinfetante. E a esterilização é a eliminação de qualquer forma de micro-organismo de um material, incluindo vírus e bactérias, muito resistentes. Por meio da esterilização, temos a certeza de que o instrumento está livre de qualquer contaminação. Esse procedimento deve ser feito pelo método de calor úmido, ou seja, autoclave. E as definições de higienização? Aí temos a higienização concorrente, que é a limpeza e desinfecção realizados diariamente a fim de manter ou conservar os ambientes isentos de sujidades e risco de contaminação. Beleza. Depois a gente tem a higienização imediata, que é assim, sujou, você já limpa, né? Imediata. A higienização terminal, que é uma limpeza que inclui pisos, paredes, equipamentos mobiliários, mesas, macas, janelas, portas, grades de ar-condicionado, luminárias, teto. Então, essa higienização terminal também deve ser feita dentro do ambiente, e existem esses três conceitos. Lembrando que a limpeza adequada, você não vai fazer em vários sentidos. A limpeza adequada, você vai limpar em um único sentido, onde eu começo da área mais limpa para a área mais suja. Porque se eu começar da área mais suja para a área mais limpa, eu vou sujar mais a área que estava mais limpa. Então, essa é a forma padronizada pela biossegurança, pelas normas de biossegurança. Além disso, deve-se limpar da área menos contaminada para a área mais contaminada. Por exemplo, se eu for limpar o meu consultório tem um banheiro, uma recepção, uma e duas salas de atendimento. Se eu for fazer uma única limpeza, né, dos ambientes, eu vou começar lá da parte da recepção para terminar no consultório, na sala de procedimentos. Eu faço da seguinte forma: eu limpo cada ambiente de forma isolada. Eu não misturo ambientes. Para mim, funciona dessa forma. Outro sentido que é feita a limpeza é de cima para baixo por conta da ação da gravidade. Remover a sujidade sempre no mesmo sentido e direção. É igual está aqui simbolizado nessas imagens. Então, um único sentido você vai remover, uma única direção. Qual é a periodicidade que eu vou fazer a limpeza do piso, do mobiliário, das portas e paredes? Do piso, eu vou limpar diariamente e sempre que necessário. Então, vai ser a limpeza concorrente e a limpeza imediata. Do mobiliário, diariamente, sempre que houver respingo de algum produto. Das portas e paredes, uma vez por semana e sempre que necessário. Então tá aqui, ó, tudo descrito. Deixei na verdade, esse material para que vocês tivessem uma fonte de pesquisa, uma fonte de consulta mesmo. Que com esse material dá para vocês fazerem tranquilamente toda a parte da biossegurança de vocês, tá? Importante dizer que o lavatório também precisa ser higienizado, precisa limpar diariamente e a cada troca de paciente precisa limpar. É claro que a gente sabe que nos salões de beleza, muitos deles, isso não funciona na prática, mas isso deve funcionar dentro do seu estabelecimento. As persianas, as cortinas de tecido e o vaso sanitário. Persiana, uma vez por mês e sempre que houver respingo de algum produto. Cortina de tecido da recepção a cada 6 meses, sempre que necessário. Já adianto, para quem já foi meu aluno sabe, não se pode ter nada de tecido dentro das salas de procedimento.
porque tudo na sala de procedimento precisa ser limpo, liso e lavável. Então, a cortina de tecido lá da recepção, beleza, você pode ter aquela sua cortina de linho. No entanto, não pode ter, não é possível você ter esse tipo de material na sua cortina na sua sala de procedimentos. Hum. O vaso sanitário também deve ser limpo diariamente, sempre que apresentar-se sujo. Os filtros de ar-condicionado. Os estabelecimentos que utilizam ar-condicionado para climatização dos ambientes obrigatoriamente seguirão a Portaria 3523 de 28/8/98 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a higienização dos filtros dos aparelhos de ar-condicionado. Como que deve ser a periodicidade da limpeza desse ar-condicionado? Quinzenal. Agora, a manutenção você vai fazer anualmente. Uma vez por ano, você vai pagar um técnico para fazer essa manutenção da sua limpeza do ar-condicionado. Quais são os cuidados básicos? Você vai retirar os filtros, vai lavá-los com solução de detergente neutro, enxaguá-los em água corrente, enxaguá-los em imersão de solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos. 30 segundos, desculpa, enxaguá-los, deixar escorrer e secar. Encaixá-los no aparelho de ar-condicionado. É simples. E aí você vai fazer esse processo a cada 15 dias e uma vez por ano você vai chamar um técnico para fazer aquela limpeza mais profunda do seu aparelho. Bom, com relação às roupas, elas devem ser limpas diariamente. E, preferencialmente em água quente, preferencialmente seca em secadora, devem estar lavadas e preferencialmente embaladas em saco plástico individualmente, guardadas de forma organizada em local limpo, seco, arejado, podendo ser na prateleira ou armário. Usar uma para cada procedimento, independente de ser o mesmo cliente. As sujas devem ser colocadas em local diferente das limpas para evitar a contaminação. E assim, você deve seguir tudo isso. E se você não tiver como terceirizar esse serviço da lavagem dessas toalhas, porque a gente tem, né, as empresas de lavagem. As vigilâncias até aceitam que você lave na sua casa, porém precisa ser naquela máquina secadora também e deve ser lavado tudo separado das suas roupas, obviamente, tá? A limpeza consiste, a limpeza consiste na lavagem, enxágue e secagem do material, com o objetivo de remover totalmente os detritos e sujidades dos artigos, por exemplo, tigelas de vidro, plástico ou de aço inox. A limpeza dos artigos é feita por processo manual, utilizando-se as mãos. Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa mostrando como que é feita a limpeza dos pentes que você utiliza para fazer os procedimentos de tricologia. Então, como que você vai fazer? Primeiro, retirar cabelo e outras sujidades, lavar com água corrente. Beleza, primeiro passo. Segundo passo, imergir o material em solução de água com substância detergente enzimático. Então, aqui tem, você vai colocar, aí depende das instruções do produto que você comprar, mas normalmente o detergente enzimático, ele tem aquela tampinha, e aí ele tem a instrução de você colocar uma tampinha daquela para cada 1 litro de água. E aí você vai misturar bem e imergir aquele material que você já fez aquela lavagem inicial, retirando as sujidades, retirando o cabelo, enfim. Seguinte, você vai proceder com a lavagem do material através da fricção. Aí você utiliza a escova macia com cerdas de nylon, escovando no sentido das serrilhas dos pentes. Após a lavagem do material, deve-se efetuar o cuidadoso enxágue para remover completamente os resíduos de detergente. Então, você vai lavar com água corrente. Em seguida, você vai enxugar estes artigos com a gaze ou pano seco e limpo. Em seguida, realizar a desinfecção dos materiais.
friccionar o algodão ou a gaze com álcool 70% por 30 segundos de contato, e aí você vai deixar secar. Repete-se passo a passo por 3 vezes. A questão aí do esse passo, né? No caso, esse passo 6. Você vai repetir esse passo 6 por 3 vezes, que é friccionar a gás com álcool 70% por 30 segundos, deixar secar. Aí depois fricciona com a gás com álcool por 30 segundos, deixa secar. E assim 3 vezes. Guardar em um recipiente separado para que não corra o risco de contato com poeira ou insetos, preferencialmente embalado individualmente. Se você for colocar numa embalagem, todos os pentes juntos, sempre tudo deve estar etiquetado, tudo deve estar identificado. Como que deve ser feita a limpeza dos artigos ou aparelhos? Bom, uma dica que eu dou, gente. Por exemplo, aqui eu tenho meu aparelho de laser e LED. Eu envolto ele com plástico filme e assim eu não tenho muitas preocupações com relação à higienização, asepsia desse aparelho. O que que eu faço? Eu envolto ele com plástico filme e a cada paciente troca, né? Sempre passo, não passo álcool de forma alguma, porque álcool estraga o aparelho, mas aí eu passo a clorexidina e seco, em seguida eu venho com plástico filme, então eu não tenho grandes preocupações com relação a isso. Da mesma forma aqui, a caneta de microagulhamento, envolto ela com plástico filme e faço o microagulhamento, removo o plástico filme para o próximo paciente, passo a clorexidina e volto novamente com plástico filme. Dessa forma eu consigo manter aí o aparelho seguro e limpo. Atenção à ventilação que alguns equipamentos têm. Então, alguns equipamentos têm a ventilação, então se você oclui essa ventilação, você pode acabar estragando o seu aparelho. Então, cuidado com isso. Aqui mais um lembrete: ponteiros de laser e LED não é possível passar álcool, então já fica a dica aí para vocês. A limpeza de artigos e os aparelhos, então, aqui eu deixei o passo a passo, ó. Higienizar todos os equipamentos que não é possível proteger com filme plástico filme. Remover as sujidades, passar água corrente, detergente enzimático e álcool 70 3 vezes. Tá bem resumido. Sobre a limpeza e esterilização de instrumentos. No Brasil, a esterilização de utensílios utilizados no atendimento ao cliente é obrigatório, conforme a Lei 12.592 de 2012. Se, se o material teve contato com material biológico, é obrigatório o procedimento de esterilização. Se não for reutilizar, não precisa. Eu, por exemplo, pente, se ele entrou em contato com sangue, aí eu compro daquele pente bem baratinho, usei no paciente, descartei. Mas existem pentes que são autoclaváveis. Então, você pode, se você dispõe desse orçamento para você fazer o. Se faz sentido para você, eu acho que, assim, tudo tem que fazer sentido para cada realidade é diferente da outra. A minha realidade é uma, a realidade sua é outra. Então, vai depender também da sua demanda para aquela quantidade, para aquele produto, né? Se a demanda faz sentido para você investir em uma autoclave, então, se faz sentido, você investe numa autoclave e segue o passo a passo do processo de esterilização que é provido pela empresa da autoclave que você comprou. Bom, todos somos profissionais de saúde, mas é sempre bom lembrar do protocolo da higienização das mãos. A gente deve higienizar com água e sabão nas seguintes situações: antes e após a remoção das luvas, quando estiverem visivelmente sujas, ao iniciar e terminar o turno de trabalho, antes e após ir ao banheiro, antes e após as refeições, antes da preparação e manipulação dos produtos, antes da realização de procedimentos, antes e depois do contato com o paciente, após várias aplicações do produto alcoólico, aí você faz a higienização com água e sabão.
E quando que eu faço essa higienização somente com na verdade, não é uma higienização, né? Mas a preparação alcoólica, líquida ou em gel, com 1 a 3% de glicerina. Quando que eu faço? Vamos lá. Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, antes de realizar procedimentos, antes e após o contato com o paciente, antes de calçar as luvas, ao mudar de um local contaminado para o outro, limpo durante o atendimento ao paciente, após o contato com objetos e superfícies próximas ao paciente e antes e após a remoção das luvas. E esse protocolo, ele de higienização das luvas, a gente tem todo um passo a passo, todos somos profissionais de saúde, todos já tivemos essa aula lá na graduação. Então, eu não vou ficar falando sobre o passo a passo da higienização das mãos, não. Mas eu anexei aqui para vocês todo esse passo a passo. Recentemente, né, na verdade, a gente teve a mudança do termo de lavagem das mãos por higienização das mãos, tá? Então, o termo certo atualmente é higienização das mãos, e aí você tem aí todo esse passo a passo que você deve seguir para a higienização correta das mãos. E é recomendado que você coloque esse folder ao lado onde estiver a pia. Eles disponibilizam esse folder no site mesmo da Anvisa, já tem esse folder. Então você pode baixar e imprimir em alta qualidade e anexá-lo junto à sua pia, caso seja do seu interesse, ok? Bom, a higienização das mãos ela, ela tem regras a serem respeitadas. Uma dessas regras está aqui, né, que eu já mencionei para vocês, que é a respeito do passo a passo, como que você deve realizar. Outra regra é que a gente tem um tempo mínimo para poder realizar esses procedimentos. Então, a gente precisa, o processo correto completo leva cerca de 40 a 60 segundos. Só que muita gente leva muito menos tempo, em 15 segundinhos já finalizou, já higienizei minha mão, tá tudo certo. E só que, na verdade, segundo estudos científicos, segundo a literatura, a gente depende de técnica e do tempo a qual as nossas mãos, a superfície das nossas mãos vai estar exposta a esse processo de higienização das mãos com sabonete comum. Tá? Então, para remover de fato essa microbiota transitória, a gente precisa de promover esse procedimento pelo menos de 40 a 60 segundos para que a gente tenha a eficácia desse procedimento. Além disso, a gente usa alguns antissépticos, pode ser o álcool 70, pode ser a clorexidina. E lembrando que a gente também utiliza esses antissépticos também na superfície da pele do nosso paciente, por exemplo, no couro cabeludo, a gente utiliza principalmente a clorexidina por se tornar de uma maioria das vezes o couro cabeludo dos nossos pacientes está mais sensível, então a gente opta por utilizar a clorexidina. Eu, na verdade, vou sendo muito sincera, eu utilizo, eu acho que eu não coloquei aqui, mas o antisséptico da Granda é o meu preferido para utilização como antisséptico na superfície da pele dos meus pacientes. Eu gosto muito, o cheiro é agradável e não irrita a pele do meu paciente, isso é muito importante. Mas os antissépticos, eles devem ter ação antimicrobiana imediata e também um efeito residual persistente. Esse é o antisséptico ideal. Além disso, ele deve não ser tóxico, né? Porque, imagina, existem antissépticos que têm essa ação antimicrobiana imediata, um efeito residual legal, no entanto, são tóxicos, são alergênicos, são irritantes. Então, também não é ideal que seja esse tipo de produto tóxico, alergênico, irritante para a pele. E é recomendado que sejam agradáveis de utilizar, suaves e custo-efetivos. Então, a gente tem essas características aí que a gente precisa.
E é importante também identificar os produtos que nós trabalhamos. Aqui tem uma sugestão de etiqueta para você colocar, apesar de que a vigilância sanitária não exige essas informações. Você pode colocar lá somente a identificação de clorexidina alcoólica. Aí você coloca lá toda a identificação dela, álcool 70%. E aí tá tudo certo. Para a vigilância sanitária, eles aceitam. No entanto, aqui tem uma sugestão de uma etiqueta um pouco mais completa, caso você queira colocar mais informações, caso o seu fiscal exija essas informações complementares, aqui você já tem um modelo que fica mais fácil de você copiar e colar, ok? Ainda falando sobre higienização, a gente tem dentro da estrutura do nosso estabelecimento os dispensers de sabonetes e antissépticos. E para evitar a contaminação, eles deve ser observado alguns critérios, algumas recomendações. Eles devem ser de fácil esvaziamento e fácil preenchimento. Eu sugiro que você faça uso desses, que você só coloca ali o refil e pronto. Você só coloca o refil, você não tem que ficar preenchendo novamente. Porque esse de preencher novamente, você precisa higienizar ele completamente, ele precisa se esvaziar completamente antes de você preenchê-lo novamente. Então dá muito mais trabalho. Mas fica a critério também de cada um. Caso os recipientes destes produtos não serem descartáveis, deve-se proceder com a limpeza dos mesmos com água e sabão, retirando todo o produto residual, procedendo com a secagem, por fim a desinfecção com álcool 70, pelo menos uma vez por semana. Imagina, uma loucura isso aqui. Mas fica a critério de cada profissional também, das suas possibilidades. Um ponto importante: não deve-se completar o conteúdo do recipiente antes de terminar o esvaziamento. A gente precisa primeiro esvaziar tudo, aí a gente vai fazer o processo de lavagem e depois a gente vai preencher mais produto. No caso de produtos não acondicionados em recipientes descartáveis, os registros devem ser mantidos. Nesse registro, deve conter o nome dos responsáveis pela execução, a data da manipulação, envase e a validade do produto que foi fracionado. Ok? Falando aqui também, continuando com a higienização das mãos, a gente precisa de papel toalha para secar as nossas mãos, né? Então a gente precisa desse papel toalha. E onde esse papel toalha vai ficar? Aí a gente tem os dispensers. Aqui, por exemplo, a gente tem esse dispenser de rolo. Para mim, não funciona, sendo muito sincera. Ele agarra e no fim a gente acaba tendo que contaminar as nossas mãos aqui nessa parte aqui dele, né? Enfim. Mas ainda assim é autorizada pela vigilância sanitária, porque teoricamente eles funcionam. O meu preferido é esse, super funciona, excelente. Inclusive é o que tem no meu consultório. E é preferível que seja fabricado com material que não favoreça a oxidação, sendo também de fácil limpeza. Deve ser instalado de forma que ele não receba os respingos da água e do sabonete. Então a gente até coloca próximo ali a pia, mas tem que ser em uma área que realmente não receba esses respingos e acabem causando aí uma contaminação. É importante dizer o seguinte, aqui eu coloquei esse, tá vendo? Que ele se eu for pegar o papel de cima, o papel de baixo, ele já vai estar exposto ali às gotículas, então não é recomendável que você utilize esse tipo de dispenser para você utilizar no seu consultório. Ainda falando sobre limpeza, limpeza é um tópico grande, né? A gente tem muitos problemas com a limpeza dentro dos estabelecimentos de estética. Bom, ainda falando sobre limpeza, a gente tem a lixeira para descarte de papel toalha, que deve estar junto aos lavatórios e às pias para receber o papel toalha utilizado na secagem das mãos. Então, a gente tem que ter, né, próximo ali à pia. Deve ter tampa articulada com acionamento de abertura sem a utilização das mãos. Ou seja, pode ser com pedal, pode ser automática, desde que essa automática funcione.
Porque, por exemplo, na Shopee tem várias lixeiras automáticas, mas que no fim elas você acaba tendo que usar as mãos porque elas param de funcionar. Então, seja criterioso no momento que você for investir na sua lixeira. E essas lixeiras aqui sem o pedal não pode. É proibido. A gente não pode manipular a tampa com as nossas mãos porque não vai fazer sentido. A gente acabou de higienizar as mãos e aí a gente vai lá e coloca a mão na lixeira. Não faz sentido, né? Ainda sobre a parte da limpeza, a gente tem o papel toalha. Então, o papel toalha parece simples, mas, gente, eu já vi cada papel toalha por aí. O papel toalha deve ser suave, ele deve ser 100% composto de fibras celulósicas, ele deve ser sem fragrância, sem impurezas ou furos, não deve liberar partículas. Uma vez eu comprei um papel e ele era esfarelento, sabe? E aí não conseguia aproveitar em nada, nem mesmo para o banheiro, porque ele fazia tanta bagunça. Às vezes o barato sai caro. Hoje eu invisto em um papel toalha que ele é mais caro, mas eu no máximo uma, duas folhas por lavagem, por higienização das mãos. Então vale muito a pena. Acaba que o barato sai caro, né? Além de gerar uma sensação ruim, uma sensação de desconforto, uma sensação de precariedade mesmo dentro do estabelecimento. É, é algo que não combina com o ambiente da área da estética. Esse papel é de má qualidade e também não é um papel seguro para ser utilizado. Partículas são liberadas nesses papéis ruins e isso atrapalha todo o nosso trabalho. O papel também precisa possuir uma boa propriedade de secagem em bloco e rolo que possibilitam o uso individual, folha a folha. Como eu falei, eu utilizo aqui em bloco. E super funciona. Aí eu tenho aqui, ok, está certinho. E ao lado eu tenho uma toalha felpuda, que muitos, inclusive, vão lá, coloca sua logo, deixa no banheiro, fica aquela coisa linda. Só que isso não funciona para estabelecimentos, comerciais, digamos assim. Todos vão passar a mão na mesma toalha. Imagina a fonte de contaminação. A toalha, e não é higiênico, né? Cada um precisa ter a sua própria toalha. E a única forma que a gente tem para isso é justamente a toalha de papel, que a gente coloca lá no banheiro, na copa, a gente coloca na sala de procedimento, a gente precisa ter uma toalha de uso individualizado. Não é possível você utilizar essa toalha de tecido dentro dos estabelecimentos de estética, porque dessa forma você vai causar ali um processo de contaminação cruzada. Então, já elimina do seu orçamento, do seu consultório, esse tipo de material de toalha, porque não vai funcionar, não vai dar certo. E sem falar também desse secador elétrico, né? Ele é contraindicado para a higienização das mãos em serviços de saúde. Inclusive, tem estudos científicos que mostram a contaminação cruzada que esse tipo de secador promove. Sem contar que, vamos falar a verdade aqui, a verdade. Esse secador, ele não seca nada. As mãos saem piores do que quando. Piores não, também não vou exagerar. Mas a gente tem ali uma fonte de contaminação muito grande para pouca eficácia de secagem das mãos, de fato. Então, ele é contraindicado para a higienização das mãos em serviços de saúde. Na verdade, eu contraindicaria ele para qualquer serviço, porque tem estudos científicos que, inclusive, mostram, nas amostras, né, de pessoas que lavaram, as pessoas foram, lavaram as mãos corretamente e secaram nesse aparelho elétrico, nesse secador elétrico. E em seguida, as mãos dessas mesmas pessoas estavam com coliformes fecais. Cada pessoa tem uma forma, um estilo de vida, uma forma de limpar as suas mãos, uma forma de higienização. Então, tem pessoas que pode ser que não higienize as mãos de forma adequada no momento da higienização pós-uso do banheiro, sabe? E aí essas mesmas pessoas vão lá nesses aparelhos e vão proliferar o que é produto da sua falta de higienização. Então, não é indicado que você faça uso
desse secador elétrico, porque ele vai promover a contaminação cruzada. Aqui está o antisséptico que eu gosto, o fluido antisséptico que eu gosto. Gosto muito, 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 muito mesmo. Já falei o porquê, eu gosto do aroma, eu gosto do sensorial. E ele foi desenvolvido para promover a simbiose, ou seja, o equilíbrio ali da microbiota mesmo. E a proteção da pele por meio de uma combinação de quatro óleos essenciais, que é o patchouli, capim-limão, melaleuca, o óleo de funcho, que é o erva doce, né? Então, essa misturinha aí de quatro óleos, ela promove aí o equilíbrio da microbiota associados ao sistema orgânico de proteção microbiológica e ação queratolítica de alto desempenho, com ácido salicílico e um decilênico, que propiciam sensação de conforto e proteção à pele. Realmente, o sensorial, o aroma, não irrita a pele, então ele é muito, 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 muito bom. Eu gosto bastante e utilizo muito, principalmente nos tratamentos capilares. É um produto especialmente desenvolvido para a garantia de qualidade dos procedimentos e protocolos de biossegurança nas terapias integrativas. Sua fórmula é suave e não contém álcool. É dermatologicamente testado. E eu posso afirmar, eu faço uso, gosto muito. E a asepsia, a gente precisa de gaze. A gaze para procedimentos de terapia capilar, de tricologia e terapia capilar, a gente não precisa que seja uma gaze estéril. Não importa também o número de fios dessa gase. Pode ser algodão, e aí a gente separa a quantidade a ser utilizada antes de iniciar o procedimento. Por quê? O que eu vejo muitas vezes, principalmente alunos que ainda não têm os seus consultórios, não têm os seus espaços, não têm uma noção aí do gasto, o que eu vejo muito é gente que vai lá e pega assim um bloco assim de gase para utilizar para um procedimento que gastaria o quê? Algo assim. Depois que você pegou, você expôs, você colocou na bandeja daquele paciente, você não pode retornar a embalagem de onde você retirou. Que aí eu posso favorecer a contaminação cruzada, entende? Então a gente não pode fazer dessa forma. O que que a gente faz? Pega um pouquinho, se precisar de mais um pouquinho, aí a gente pega depois, mais um pouquinho. É muito melhor do que se a gente desperdiçar, jogar fora ou mesmo por tentar apagar o incêndio, a gente retornar essa gase para a embalagem original, o que não vai funcionar, porque isso pode promover uma contaminação cruzada. Um ponto importante que a gase, ela não deve ser utilizada para secar a ponta da agulha. Eu vejo muitos profissionais tentando passar a gase na ponta da agulha. Isso não recomendado. Isso pode favorecer também a contaminação, ok? Bom, agora a gente continua com a parte de gerenciamento de resíduos. E o gerenciamento de resíduos é extremamente importante. A gente vai descartar, como a gente vai descartar o resíduo que a gente gera, e a gente gera muito resíduo, principalmente a gente gera muito resíduo infectante, né? Então a gente precisa ter todo um plano de gerenciamento de resíduos para o descarte correto. O gerenciamento de resíduos, ele foi estabelecido pela RDC número 306 de 2004, onde dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de saúde. E essa resolução, 306, ela foi atualizada pela RDC 222, porque viram-se a necessidade, tiveram muitos questionamentos. Ainda hoje, ainda temos muitos questionamentos, principalmente na área da estética, que cresceu muito e a gente ainda fica um pouco perdido com relação a alguns pontos específicos. Mas, devido a esses questionamentos, eles sentiram a necessidade de atualizar essa RDC. Atualizaram para a Resolução 222 de 2018, onde ali a gente tem algumas normas importantes. Então, se você tiver interesse, busque no Google mesmo, baixe esse arquivo, que lá tem tudo relacionado ao gerenciamento de resíduos, ok?
Mas o gerenciamento de resíduos inclui os tipos de resíduos. Quais são os tipos de resíduos que a gente tem dentro dos nossos os estabelecimentos de estética? Primeiro, resíduo comum, grupo D, resíduo infectante, grupo A, resíduo pérfuro-cortante, grupo E. Cada um desses resíduos vai ser armazenado de forma. O resíduo comum, ele pertence ao grupo D, onde a gente vai acondicionar em saco plástico de qualquer cor, exceto a cor branca. E o preenchimento de, na verdade, todos os tipos de resíduos, a gente não vai alcançar o topo do saco coletor, a gente vai até 2/3 de sua capacidade. Até 2/3 de sua capacidade. Então, muitas vezes a gente acondiciona esse resíduo comum do grupo D em um saco preto, acho que é meio que é o que a maioria usa, mas você pode acondicionar em qualquer cor, exceto a cor branca. Por que exceto a cor branca? A cor branca pertence ao grupo A de resíduo infectante, que é o próximo grupo que a gente vai falar. O grupo A, o resíduo infectante, a gente acondiciona em sacos plásticos de cor branca leitosa identificada, então ela vem com esse símbolo de resíduo infectante. Esse preenchimento dos sacos deve alcançar no máximo 2/3 também da sua capacidade. E todo o material que entra em contato com sangue, secreção, com esse tipo de secreção, a gente vai acondicionar nesse tipo de resíduo, que é o resíduo do grupo A, coletor de resíduo do grupo A. Em seguida, a gente tem o resíduo pérfuro-cortante, que é também um tipo de resíduo infectante, porém a diferença é que esse resíduo vai ter ali, como o próprio nome diz, ele pode ter algo que pode perfurar, que pode cortar, que é o caso de agulhas, é o caso de bisturis, é o caso de ampolas. Então, a gente acondiciona todo esse resíduo no grupo E, que é o chamado popularmente de descarpaque, mas essa é só a marca mesmo. Então, os materiais perfurantes e cortantes devem ser acondicionados em recipientes apropriados. Esses recipientes devem ter paredes rígidas, que é o caso, por exemplo, do descarpaque. Devidamente identificados como resíduo infectante. Aí a gente deve fixar esse recipiente na parede em uma altura que a gente consiga visualizar esse bocal que fica aqui acima, mas que também não seja tão baixo, para que a gente não corra o risco de tropeçar, de esbarrar e acabar tendo ali algum acidente de trabalho. O ideal é que você coloque normalmente aí 1,30 de altura do chão, mas isso vai depender também da altura do profissional, da altura das pessoas que trabalham ali, contanto que você consiga enxergar o bocal, consiga descartar, enxergando a lotação daquele recipiente e que não seja tão baixo, você está armazenando de forma adequada. Onde a gente coloca o coletor de pérfuro cortante, de acordo com a NR 32. Essa NR 32, ela também regulamenta muitos pontos aí importantes que você, se você tiver dúvida, é uma fonte de pesquisa e de consulta para você também. Primeiro passo, a gente vai planejar os procedimentos que serão executados. Então a gente planeja como que vai ser o meu consultório, onde vai ficar mais fácil para eu descartar esse material, para eu não ter que ficar andando com ele. Porque isso tudo o fiscal também vai olhar. Mas não somente pelo fiscal, a gente não faz bonito para fiscal, a gente faz porque a gente quer seguir as normas de biossegurança. Dessa maneira, a gente vai visualizar o melhor local. Porém, existem algumas observações, tá? Que a gente vai falar mais à frente. A gente vai manter esse suporte em caixas, essas caixas em suportes específicos. É importante dizer que não pode ficar em cima de bancada, não pode ficar perto de pia, não pode ficar acima da lixeira, tá? Precisa estar nesses suportes feitos para os coletores de pérfuro cortantes. E a gente vai colocar na altura que, como eu falei, que a gente consiga visualizar esse conteúdo para saber se está cheio, se não está.
aproximadamente 1,30 m de altura. Não pode estar localizado acima de lixeira de resíduo comum ou infectante. Então a gente não coloca dessa forma. Aqui, por exemplo, tá grotesco, né? A gente tá vendo ali como que o profissional vai pegar essa caixa, esse coletor de pérfuro cortante. As chances de acidentes ali, as chances são altíssimas disso virar, e aí virar uma chuva de agulhas, de seringas, de ampolas. Então não é o que a gente espera de um bom profissional também. Até o paciente sabe disso, tá? Aqui também, bem próximo à maca, isso não pode. A gente tem que ter bom senso, noção. Também está acima da lixeira, não pode. Aqui a gente consegue observar o bocal, tá vendo? Então é isso que a gente quer. A gente precisa observar esse bocal para a gente conseguir armazenar de forma segura. E isso tá errado, tá? Primeiro que descartar papel, algodão, não é correto dentro dos coletores de pérfuro cortantes. Segundo, que está lotado. Vai fazer o que aí agora? É porque deixou para o colega, o próximo, montar, né, a caixa coletora para descartar. As caixas coletoras devem ser utilizadas até onde? Até essa sinalização aqui. Essa é a lotação, e não é aqui que é a lotação. A lotação é aqui. Hum. É 5 centímetros abaixo do bocal. A gente vai vistoriar diariamente as condições de lotação e a integridade das caixas, recolhendo-as assim que atingirem o limite máximo de preenchimento, ou seja, as linhas pontilhadas. Tá errado, tá errado, tá errado. Não se deve colocar em bancada, tem que estar no suporte. Se estivesse aqui, ó, num suporte, estaria ótimo, mas não está. Além da lixeira não está identificada também, né? Do coletor não está identificado. Bom, se ela estiver simplesmente só pegando a caixa para descarte final, tudo bem, mas do contrário, não se deve manipular em cima da bancada. Uma sala linda, mas olha onde está o coletor de pérfuro cortante, bem ao lado da pia. Pode molhar, se molhar, ela vai rasgar, ela vai derreter essa caixa e o material pérfuro cortante que está dentro da caixa já não estará mais. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a estética, né? Mas aqui está uma forma de você ter um acidente de trabalho facilmente. Também não temos identificação na lixeira. Bom, e aí eis a questão, né? Shakespeare, agulhas, reencapar ou não? Eis a questão. E a verdade é que não se devem reencapar agulhas. Existem agulhas que já vêm com dispositivos próprios para esse reencape. Aí sim. Mas se elas não vierem com esses dispositivos próprios, a gente não deve reencapar a agulha. De acordo com a NR32, também, fonte de pesquisa, fonte de consulta para vocês. Então, o que que a NR32, item 322415, nos diz? São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas, porque assim a gente facilita acidentes de trabalho. E como eu já falei anteriormente, não se deve utilizar essas caixas de descarte de material pérfuro cortante para descartar algodão, para descartar gás, para descartar ampola, desculpa, papel. A gente não faz isso. Essa caixa é destinada ao descarte de material pérfuro cortante, ou seja, agulhas, ampolas, a seringa, né, que vai estar acoplada à agulha, bisturi, se for o caso. E lembrando que o descarte deve ser feito sempre com luvas até o final. Muitos profissionais usam a luva até determinado ponto do atendimento e no final, ao descartar todo aquele material que você teve todo o cuidado até então, você vai descartar sem luva. Então, toda a proteção que você teve até então foi em vão, porque você está se expondo a esse risco.
O transporte das caixas coletoras de perfuro-cortantes deve ser feito segurando-as pelas alças. Então, elas têm essas alças aqui, não é de enfeite. Porque não deve se carregar elas assim, abraçando assim. Não deve se carregar elas assim, segurando-as na lateral, nas laterais. Você deve segurar as alças, porque as alças não vai ter nenhum tipo de risco, nenhum tipo de contato com o que está no seu interior. Por mais que as caixas de pérfuro cortantes tenham muitas formas de proteção, a gente tem lá a sacola, tem a parte de papel, tem outra parte de papel, e todos que montam a caixa de pérfuro cortante sabem, é chato montar, mas é porque ela tem várias camadas. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem mais esse cuidado no transporte para que a gente não corra risco de algum acidente de trabalho, ok? A caixa atingiu o limite, e aí como que a gente faz para descartar? A gente vai pegar uma sacola, um saco de identificação de material infectante, e aí a gente vai colocar, a gente vai segurar pelas alças, a gente vai identificar essa sacola, tá? Identifica a sacola, coloca pelas alças essa caixa, esse coletor de material pérfuro cortante, dentro dos sacos de pérfuro cortante. E aí você vai levar até o local destinado ao seu descarte. Vai funcionar dessa forma. A sacola de descarte de todo resíduo infectante deve ser retirada a cada 48 horas. No meu prédio, por exemplo, eu tenho uma sala que é destinada ao abrigo temporário de resíduos infectantes. E lá eu deixo o meu material infectante. Então, a cada 48 horas eu posso retirar da minha sala e colocar lá, e lá fica até a coleta. Porém, se você alugou uma sala que não tem essa salinha específica, você vai ter que pagar essa coleta a cada 48 horas. Então, fica a dica aí para você buscar informações sobre isso no prédio que você for alugar sua sala, tá? Então, ela deve ser armazenada em um local próprio, que é o abrigo temporário, até a coleta por uma empresa que preste esse serviço de coleta. Caso não tenha este abrigo temporário, a empresa deve coletar este resíduo no seu estabelecimento até 48 horas. Deve ser identificada como sala de resíduos, piso e paredes revestidos de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. A porta com abertura para fora, tela de proteção contra roedores e vetores de largura compatível com os recipientes de coleta externa. Ter no mínimo 2 metros quadrados para dois coletores. Os sacos devem permanecer dentro dos coletores. Os coletores são assim, com essas rodinhas, e assim você tem a possibilidade de deixar esse resíduo até a coleta pelas empresas responsáveis. Pelo artigo 40 da RDC 222/2018, os resíduos de saúde que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa. É o caso do resíduo comum: papel, plástico, metal, vidro, madeira, resíduos orgânicos. E pelo artigo 41, os rejeitos que, como eu falei, eles vão ser destinados à disposição final ambientalmente adequada, onde o lixão ou vazadouros hoje é considerado ilegal. Algumas cidades até têm ainda esse tipo de destino para os lixos, para os resíduos, né? Mas isso não é considerado adequado. Porque é altamente prejudicial à saúde, altamente prejudicial ao meio ambiente, devido ao aparecimento de vetores indesejáveis, mau cheiro, contaminação das águas, superficiais e subterrâneas, presença de catadores e risco de explosões devido às gerações de gases. Então, por isso que a forma correta do destino final é o aterro sanitário. O que é o aterro sanitário? Ele vai ser um procedimento em que vai tendo um preparo do solo, impermeabilizando esse solo,
fazendo com que haja recobrimento, fazendo com que haja um tratamento para que a gente evite a proliferação de moscas, aparecimento de roedores e baratas, para que a gente não espalhe esse lixo ainda mais, de forma que vai ser descartado de forma segura, controlada e garantindo a preservação ambiental de saúde. Já os resíduos de classificação A, ou seja, os resíduos infectantes, e classificação E, que é o resíduo perfluorocortante, vai ser submetido ao tratamento antes do destino final, que é o aterro sanitário. Por isso que esse resíduo, ele deve ser identificado. Esse resíduo vai ser tratado. Por isso que a gente paga, né, para poder fazer o tratamento desse resíduo antes do descarte final. Mas atenção, em caso de descarte de resíduos de saúde em via pública, de acordo com o artigo 160, 161 e 162 da Lei 13.478, o profissional, a empresa, na verdade, pode ser multada com valor mínimo de R$ 819,81, chegando até R$ 16.000. Para denúncias de saco de lixo nas vias antes do horário da coleta, a prefeitura disponibiliza também o 156 para essas denúncias. Mas por que tantas regras com relação ao lixo? Por que tantas regras? Por conta de tudo isso aí, gente. O meio ambiente está sofrendo. Além do mais, os trabalhadores da área de coleta de lixo estão sofrendo. Direto a gente vê acidente de trabalho por parte por conta, muitas vezes, até mesmo da população em geral. Muitas vezes por não saber como descartar corretamente seringas, agulhas. E sem contar que, olha, no meio ambiente, eu até coloquei essa chargezinha, porque o meio ambiente está sofrendo. O mar está sofrendo, os rios estão sofrendo, está tudo poluído, está tudo, todo mundo sofrendo justamente pelo descarte inadequado. Tendo todas essas regras, já tem o descarte inadequado, imagina sem, ok? Deixa eu só ver quanto de material eu tenho aqui ainda para esse vídeo. Tá acabando. Para finalizar essa aula de hoje, vou falar da manutenção preventiva. A manutenção preventiva consiste em também outra norma de biossegurança, está enquadrada aí dentro dos 5 itens da biossegurança. E no que consiste essa manutenção preventiva? Ela consiste na manutenção dos aparelhos e estrutura física, na calibração e aferição dos instrumentos, na execução de registro, na dedetização, descarte de resíduos, que a gente acabou de falar, na limpeza do ar-condicionado, no controle de validade, no registro diário da temperatura da geladeira, no registro de todo o atendimento do paciente-cliente. Então, a gente tem aí na manutenção preventiva, na verdade, a rotina que a gente realiza dentro do nosso espaço. É como eu falei lá no início, não tem como eu separar a biossegurança em risco ocupacional, EPI, limpeza, gerenciamento de resíduos, manutenção preventiva, porque no fim tudo, uma coisa se encaixa a outra e daqui a pouco viram tudo uma coisa só. Bom, todas as atividades devem ser executadas em tempo hábil e corretamente registradas para o futuro controle ou rastreamento. Deverão ser documentados os seguintes registros. E aí eu falei de tudo aquilo ali para vocês para agora chegar aqui na parte de registro. A gente faz um registro quinzenal da limpeza do ar-condicionado, dos filtros do ar-condicionado, aquela que a gente mesmo faz. O registro da manutenção periódica dos aparelhos, que a frequência vai ser determinada pelo próprio fabricante. Então, a gente paga uma empresa para poder fazer essa manutenção preventiva. Essa empresa nos fornece um documento alegando que foi feita a manutenção preventiva, com a etiqueta da manutenção preventiva. O registro semanal do controle da validade dos produtos que você tem dentro do seu espaço. Então, você não vai registrar produto por produto, mas você vai registrar que você fez. Então, você tem uma tabela em que você realiza a, coloca a sua assinatura, coloca que você fez esse controle de validade dos produtos que tem dentro do seu espaço. O registro diário da temperatura de geladeira 2 vezes ao dia, se for o caso de você ter materiais termoláveis dentro do seu espaço.
O registro dos insumos, né? O fabricante, o lote, a validade, ar-condicionados e embalagem secundária, como algodão, luvas, máscaras faciais descartáveis, touca, álcool líquido, álcool em gel, sabonete líquido, clorexidina. O registro de todo o atendimento do paciente ou cliente. Isso a gente faz também para ter um controle ali dentro da manutenção preventiva. E aqui eu deixei para vocês como que vocês vão saber se um aparelho tem ou não Anvisa. Que é importante você saber que todo aparelho que você tem, vai ter no seu espaço, é obrigatório que ele tenha Anvisa. Aí, às vezes, você vê um aparelho, por exemplo, em sites que vendem produtos, aparelhos usados, de segunda mão, alguém que comprou, não está fazendo muito uso mais, não faz muito sentido, desistiu de trabalhar com aquele aparelho. E aí, como saber se aquele aparelho tem registro na Anvisa? Você vai acessar o site da Anvisa e lá você vai preencher as informações e clicar em consultar. Se o registro estiver como vencido ou não válido, aí você não vai poder utilizar dentro do seu estabelecimento. Para cada um destes procedimentos, os protocolos de biossegurança devem ser realizados, bem como documentados em forma de POP, que é o procedimento operacional padrão. Aí a gente vai ter a cosmetoterapia, argiloterapia, aromaterapia, microagulhamento, mesoterapia, ozonioterapia, carboxiterapia, eletroterapia, fototerapia, tudo isso englobando ali na parte da tricologia e terapia capilar. Para tudo isso, você vai precisar ter um POP, que vai especificar tudo que você vai fazer. E em resumo, eu gosto muito dessa tabela porque ela resume muito do que a gente precisa colocar em prática com as normas de biossegurança dentro daquilo que a gente vai atuar na tricologia e terapia capilar. Os procedimentos, o seguinte procedimento: cosmetoterapia, argiloterapia e aromaterapia. O que você precisa observar nesses procedimentos? Higienização da bancada e higienização das mãos, higienização adequada do lavatório, higienização e armazenamento adequado das toalhas e utensílios, como pentes, pincéis, cubetas. Observação do prazo de validade e registro na Anvisa dos produtos utilizados. Descarte correto dos resíduos e os EPIs. Ok. E aí vem o microagulhamento, a mesoterapia. Higienização da bancada e higienização das mãos. O pente vai ser descartável ou devidamente esterilizado porque eu tenho exposição de secreção. Então, eu não posso reutilizar esse pente a não ser que ele seja um pente esterilizado. E um pente que é esterilizável também. Esterilizável também. Além disso, devo fazer asepsia do local de aplicação, observação de registro na Anvisa dos dispositivos e ativos utilizados, descarte correto dos resíduos, atenção redobrada aos perfluorocortantes e EPIs. Ozonoterapia, carboxiterapia, higienização da bancada e higienização das mãos. Pente, descartável ou devidamente esterilizado. Asepsia do local de aplicação. Observação do registro da Anvisa do aparelho utilizado. Atenção ao protocolo de abertura das janelas para passagem de ar e prevenção de contaminação pelo gás ozônio. Descarte correto dos resíduos. Atenção redobrada aos perfluorocortantes e os CPIs. Eletroterapia. Higienização da bancada e higienização das mãos. Higienização e armazenamento adequado dos pentes e acessórios, por exemplo, eletrodos. Atenção às configurações dos aparelhos. Você precisa saber usar os aparelhos, na verdade, todos eles. Os EPIs. Fototerapia. Higienização da bancada e higienização das mãos. Higienização e armazenamento adequado dos pentes e acessórios, como, por exemplo, eletrodos, né? Aí na fototerapia vai entrar os clusters de aplicação do laser. Atenção às configurações dos aparelhos para que você tenha resultados seguros e eficazes. E os EPIs. Então, aqui está resumido o que você precisa fazer, a sua rotina, os POPs que você precisa fazer. Aqui nessa tabela, você tem um resumo
e que coloca muito mais claro que não é tão difícil assim. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, ah, biossegurança é muito difícil, não consigo, não vou fazer, então, porque eu não consigo. Mas dentro dessa tabela aqui, se você observar, muita coisa se repete. Então você só vai sentar, vai elaborar uma vez e depois só atualizar uma coisa ou outra. É simples, não é difícil. Eu deixei mastigadinho aqui para vocês e eu acredito que vocês vão utilizar muito esse material num futuro em breve, ok? Bom, a gente finaliza então a aula de hoje e amanhã eu vou falar sobre iniciar, né, sobre essa parte da preparação da bancada. Em seguida, a gente segue para outras informações importantes do nosso estudo aqui da biossegurança relacionada à tricologia. Um bom descanso a todos.